Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como que eu fiz um lançamento completo inteiro por inteligência artificial. E aí só dando um pouco mais de contexto para vocês. Eu já tinha uma audiência aqui no LinkedIn, eu vou mostrar tudo isso aqui na prática para vocês. Mas eu já tinha uma audiência lá pelo LinkedIn, e aí um amigo meu me provocou e falou assim: "Poxa, Iago, por que que você não lança alguma coisa para essa sua audiência aqui no LinkedIn? A gente masteriza melhor a narrativa, a gente traz um lançamento de infoproduto e expande essa atuação para serviços também, e a gente angaria essas pessoas e coleta todas essas oportunidades muito com o movimento que a gente vai fazer lá pelo teu LinkedIn." E aí eu pensei um pouco e falei assim: caraca, eu acho que faz sentido a gente lançar para minha audiência ali no LinkedIn, só que a gente tem que fazer isso aí com o menor esforço possível e máximo resultado possível. E foi isso que a gente fez. E a gente usou a inteligência artificial de ponta a ponta em todo esse processo. Eu já vou mostrar aqui para vocês como que foi esse processo, como que foi até a experiência de fazer o meu primeiro lançamento de um primeiro infoproduto meu. Eu já fiz lançamento para outras pessoas, outras empresas e outros experts, mas para mim foi a primeira vez que eu estava lançando um infoproduto. Esse lançamento deu muito certo, eu vou abrir números aqui com vocês também, mas foi muito interessante porque a gente usou IA de ponta a ponta nesse processo. E nem eu, e nem o meu sócio, que agora é meu sócio nesse projeto, a gente não é técnico necessariamente. A gente gosta muito de explorar o assunto e a gente vê muito sobre inteligência artificial e a gente aplicou isso aqui dentro desse lançamento. Eu já vou mostrar para você exatamente o que a gente fez. Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui e de deixar o seu like nesse vídeo para receber outros vídeos como esse também. Mas bora lá, direto aqui para a tela do meu computador. A cara do lançamento foi essa daqui. E aí, beleza, você pode falar assim: poxa, Thiago, eu acho que dava para trazer um site melhor, eu acho que dava para trazer um conteúdo melhor. Claro, sempre dá pra gente melhorar muita coisa. Eu também concordo com você de que daria para trazer muita coisa melhor aqui. Só que o que a gente trouxe aqui foi justamente seguindo aquela tese. Foi o menor esforço possível e máximo resultado possível. Porque a gente tem muito aquele princípio do MVP, aquele princípio do startup enxuto, de que a gente quer lançar na melhor versão possível, com o menor esforço possível e máximo resultado possível. A gente quer lançar uma boa primeira versão e ir melhorando essa versão ao longo do tempo. Isso no gerúndio mesmo, ir melhorando, otimizando até chegar em uma versão final. E hoje esse produto como um todo ele está bem melhor, a gente está otimizando muitas coisas dentro dele, dentro de toda a operação. Só que para esse primeiro lançamento, esse primeiro infoproduto, a gente quis trazer algo mais rápido, algo mais otimizado, para testar muito bem a narrativa e para validar essa narrativa no mercado. Então, beleza, dando mais contexto aqui sobre o lançamento em si, a gente trouxe um lançamento sobre criação de comunidades, que é um assunto que eu sou muito expert, eu acho que eu sou uma das pessoas mais experts no Brasil nisso daqui. Eu já gerenciei muitas comunidades com 10, 20, 30, 50, 60 mil pessoas, já coloquei muitas comunidades no ar, seja para negócios, para infoprodutos e afins. Inclusive, se você quiser que a gente coloque a sua comunidade no ar, que a gente use essa estratégia de comunidade para trazer alavancas de crescimento para o seu negócio, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Mas voltando aqui para o lançamento, a gente trouxe uma narrativa de criação de comunidades. Usar comunidades como um ativo de negócio. Usar comunidades como um diferencial competitivo. E o que é comunidades para quem não está nesse mundo e para você que está assistindo esse vídeo aqui? Comunidade é basicamente você pegar um grupo de clientes e colocar esse grupo de clientes juntos em uma plataforma específica. Então pensa no e-commerce de joias, que tem 10 mil clientes ao todo, que 10 mil clientes já compraram dentro desse e-commerce. Esse e-commerce ele poderia fazer uma comunidade com os 1.000 melhores clientes e fazer uma comunidade de embaixadores, uma comunidade no WhatsApp mesmo de pessoas fiéis e fãs da marca, para ela não só mandar promoções, para esse e-commerce não só fazer promoções dentro desse grupo, mas para coletar feedbacks, para promover encontros e para trazer uma força muito maior para a marca. Inclusive, essa foi uma tese que a gente trouxe aqui, porque o que a gente acredita muito é que a inteligência artificial, como eu vou mostrar aqui para você, ela vai continuar dominando o mundo. Só que um mundo cada vez mais de inteligência artificial, quem for cada vez mais pessoal vai acabar se diferenciando. E é essa a nossa tese que a gente trouxe aqui. Então, quando você traz comunidade, pessoalidade, conexões, conversas, encontros, relacionamento para os seus produtos e para o seu negócio como um todo, isso aí se torna um diferencial competitivo muito grande. Tanto que tem gente que odeia ser atendido por robô ou por bot de IA. Quando alguém vê um conteúdo de inteligência artificial, essa pessoa já toma uma repulsa daquele criador de conteúdo. E é muito essa a tese que a gente tem. A gente usar a IA como alavanca de negócio, mas não deixar a gente substituir ela. E comunidade é praticamente insubstituível por inteligência artificial. Pensa no Duolingo, por exemplo. O Duolingo eles construíram uma comunidade muito interessante em torno do próprio produto. E é muito difícil você criar uma inteligência artificial ou você criar algo de IA
para substituir uma comunidade para o seu negócio. E foi muito essa tese que a gente trouxe aqui. E como que foi o lançamento em si e onde que a gente usou IA de ponta a ponta nesse processo? A gente usou em basicamente tudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco do nosso Notion. Isso aqui foi basicamente a nossa central de controle, onde a gente centralizou todas as informações importantes do projeto. Então a gente colocou mais detalhes sobre o projeto, a gente colocou nossas tarefas, a gente colocou como que seria a copy, como que seria a comunicação, fez pesquisa de mercado, enfim, tá tudo aqui nesse Notion e a gente usou esse Notion como repositório principal. E a partir daqui, a gente foi destrinchando as ações de lançamento. Então, para você lançar um infoproduto, você precisa fazer um bom pré-lançamento, precisa criar bons conteúdos. E foi isso que a gente trouxe para cá. E aí, a estratégia que a gente usou aqui no meu próprio LinkedIn pessoal foi a seguinte: a gente quis criar muitos bons conteúdos com boas interações e captar esses leads. Então a gente usou IA de ponta a ponta nesse processo de criação de conteúdos. E aí no meu próprio LinkedIn tem duas coisas que eu acho interessante trazer aqui. A gente dividiu os conteúdos em basicamente dois formatos, que era um conteúdo de isca para captar e-mails e gerar muito valor para as pessoas, e um conteúdo de rotina, um conteúdo de dia a dia sobre o assunto comunidades ou sobre a minha própria vida pessoal, que é algo que engaja bastante aqui no LinkedIn. E aí nesse conteúdo de isca, a gente precisava entregar essa isca e precisava entregar um bom material, um material denso e que realmente agregasse valor para as pessoas. E foi isso que a gente fez aqui. Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, ó, toda segunda e quarta-feira, praticamente, eu postava alguma isca nesse período de lançamento. A gente fez mais ou menos uns 20 dias de captação e foi assim que a gente fez. Ó. Aqui, por exemplo, esse aqui já foi o tiro de alerta já levando para o produto. Mas deixa eu pegar aqui um exemplo de um material que eu trouxe aqui para a audiência aqui no LinkedIn. Esse aqui, ó, Community-Led Growth, que é um assunto um pouco mais denso, não necessariamente dá para destrinchar tudo em um post simples só. E o que a gente fez? A gente fez um artigo sobre Community-Led Growth. E aí, o que eu fiz para trazer esse artigo e para criar ele de forma mais rápida? Eu mandei um áudio de uns 20 minutos para a inteligência artificial, mandei todos os meus materiais de criação de comunidades para o Cloud, que a gente usou basicamente o Cloud e o GPT. Eu mandei tudo ali para o Cloud e pedi para ele criar um artigo baseado no meu tom de voz, que ele já sabe porque ele já leu meu Notion, um artigo sobre Community-Led Growth, baseado no meu tom de voz, no áudio que eu mandei, e nos materiais que eu mandei. Então eu dei muito insumo para a inteligência artificial criar esses conteúdos um pouco mais longos. E aí, obviamente, né, que eu não só cheguei, criei e joguei aqui para o pessoal. Eu criei, eu revisei, eu cheguei em 2, 3 versões para realmente chegar na versão final. Depois eu dei mais uma revisada, coloquei um pouco mais o meu tom de voz em cima e aí saiu um puta artigo legal. Então se a gente for vir aqui na biblioteca de materiais que a gente disponibilizou, todos esses materiais aqui a gente disponibilizou de forma gratuita para o pessoal, tá? A gente disponibilizou vídeos, artigos, análises e por aí vai. Então esse artigo que você está vendo aqui, ele veio de mim, eu passei pelo menos uns 40 minutos, 1 hora, criando ele e dando insumos para a inteligência artificial criar ele, na verdade, e dei toda a linha de raciocínio, forneci todo o insumo que a IA precisava, mas para organizar essas informações. Então a IA produziu esse conteúdo, mas organizando informações dos insumos que eu tinha dado. Então se você for ver esse artigo aqui, ó, ele está bem completo, bem denso, ele traz de forma muito bem, explorando esse assunto de Community-Led Growth, que é uma estratégia de criação de comunidade para você usar a comunidade como crescimento do seu produto e do seu negócio. Esse artigo aqui a gente criou. Então a gente criou ele com IA. E assim, subsequentemente, para outros materiais. Aí, obviamente, né, para alguns materiais, tipo esses vídeos aqui, eles não foram criados com IA. Eu mesmo criei o escopo da minha própria inteligência aqui. Essa análise aqui, ó, essa análise aqui, ó. Essa análise do novo mercado eu criei inteiramente comigo também, tá? Eu mandei uma coisa ou outra para a IA, para ela desenvolver esses frameworks, mas não só esse design aqui no Canva que eu fiz, mas toda essa questão de estudo, gamificação, provas sociais, todo esse estudo um pouco mais detalhado, eu vim aqui e criei com minhas próprias mãos e usei IA mais para revisar esse processo. Mas se a gente for ver isso aqui, ó, 10 alavancas de growth. 10 alavancas de growth, que foi um outro artigo que eu entreguei pelo Notion, para as pessoas duplicarem para o Notion delas. Isso aqui foi feito tudo com inteligência artificial, muito parecido com esse artigo que eu criei aqui. Então, eu mandei muito insumo para a inteligência artificial e pedi para ela criar bons conteúdos. E aqui está um pouco do segredo que a gente traz aqui para vocês também, que é não só usar IA no seu processo como um todo, mas trazer um uso mais adequado de inteligência artificial para a sua operação.
seja para criar site, para criar conteúdo, para fazer qualquer outra coisa. A IA precisa de muito insumo e muita inteligência antes de cuspir alguma coisa para você. E foi essa a tese que a gente trouxe aqui também. A gente forneceu muitas coisas de insumo para a IA e aí depois ela trouxe ótimos resultados aqui para a gente. Mas esses resultados eles só vieram porque a gente deu um insumo muito bom e muito completo para a inteligência artificial. Se eu simplesmente tivesse pedido para ela criar um artigo sobre Community-Led Growth, muito provavelmente sairia algo pobre ou algo bem ruim, tá? Então, a nível de conteúdo, foi isso que a gente fez. É claro, né? Alguns conteúdos, tipo esse aqui, ó. A melhor plataforma de comunidades para você que quer lançar uma comunidade em 2026. Esse conteúdo aqui, ele foi feito com minhas próprias mãos também. Então, muita coisa eu fiz com IA e outras coisas eu fiz com minhas próprias mãos, tá? Esse outro post aqui, onde eu estava comemorando que eu tinha batido 300 posts lá no LinkedIn, eu fiz também com minha própria inteligência, escrevi no dedo. Então eu uso IA mais para otimizar o meu processo, porque às vezes é mais rápido eu escrever um post eu mesmo do que eu mandar esse tanto de insumo para IA para trazer um post mais simples. E aí tiveram outros posts, ó, que eu fiz com minha própria inteligência também. Eu vi uma referência legal para trazer aqui, eu fui lá no Canva, criei esse visual aqui no Canva, eu mesmo com meus próprios dedos. Isso aqui também foi eu quem criei. E esse conteúdo aqui deu super certo também, tá? Então, a nível de conteúdo, foi isso que a gente fez. E aí, a nível de operação, para a gente disponibilizar essas iscas, a gente precisava coletar o e-mail dessas pessoas. A gente criou uma landing page também com IA para coletar o e-mail e o número de telefone dessas pessoas. E depois que a pessoa se inscrevia, aí sim ela tinha acesso aos materiais. E os materiais estão dentro dessa biblioteca de materiais que a gente também fez com inteligência artificial. Então, tudo que você está vendo aqui foi criado com IA. E ficou um ambiente bem legal, um ambiente bem completo, bem segmentado. Tem até um CTA aqui, que é algo que a gente trouxe também. Tem os links das minhas redes sociais. Então, se a gente for ver aqui, tá algo bem profissional, bem completo e muito bom para essa primeira versão. Então a gente disponibilizava as iscas e depois a gente mandava as pessoas para essa biblioteca de materiais e elas podiam acessar os materiais por aqui, por esse link um pouco mais profissional, do que simplesmente largar um docs para as pessoas ou do que simplesmente largar um PDF para as pessoas. A gente quis deixar aqui para deixar mais bonitinho e não foi algo que custou tanto a gente. Se a gente for ver a landing page que foi criada, essa landing page toda aqui, que é a landing page do produto, propriamente dito, foi criada com inteligência artificial. E é claro que cabe muita melhoria, a gente está melhorando bastante essa LP aqui, mas essa LP a gente já trouxe também com inteligência artificial para essa primeira versão. Ó, tudo que está rolando aqui foi feito 100% com inteligência artificial. Eu sei que tem muito espaço para melhoria, eu sei que algumas coisinhas aqui ainda estão com cara de IA, obviamente, né? Mas não tem muito como fugir disso quando você quer lançar um MVP, quando você quer ter o máximo resultado possível com o mínimo esforço possível. E agora sim a gente está trazendo mais esforço para ter resultados ainda melhores. E é isso que eu recomendo se você estiver usando IA para um primeiro projeto ou para um projeto que não está validado ainda, para você colocar rápido as coisas no ar, testar pra caramba, validar o que deu certo e otimizar o que deu certo e descartar o que deu errado. É muito isso que eu recomendo para você ao longo do seu processo aí. Então, uma página bem interessante. A gente disponibilizou a Masterclass a princípio numa promoção de R$ 97,00. Aí, depois de uma semana, ela subiu para 197. A gente hospedou tudo aqui na QIFI. Então, foi basicamente essa estrutura que a gente trouxe aqui para criar esse lançamento do zero com inteligência artificial. Muitas coisas que tem dentro do produto também foram criadas com IA, mas eu quero desmistificar um pouco com você e trazer coisas que não foram criadas com inteligência artificial. Então, se a gente entrar aqui no meu Canva, tem todos os slides da apresentação que eu fiz. Esse produto foi uma Masterclass de 2 horas, e aí nessa Masterclass eu trouxe uma apresentação bem completa. E essa apresentação aqui como um todo de mais de 100 slides, eu passei uns 20 dias fazendo e eu fiz tudo no dedo e tudo do zero praticamente. Algumas coisas, como essa tabela aqui, eu trouxe com inteligência artificial. Esse detalhamento também trouxe com IA. Só que tudo que está aqui passou pelo menos umas 2, 3 vezes na minha revisão e uma vez na revisão do meu sócio. Então foi algo que realmente a gente trouxe uma qualidade muito boa, usou IA para otimizar todo esse processo e saiu algo realmente bem completo. Para criar algumas coisas de dentro lá da Masterclass, como outros materiais extras que a gente criou, a gente também usou inteligência artificial. Então tudo que a gente fez foi AI-based. Eu sei que é muito bonito falar isso aqui e tal, mas a gente realmente teve uma boa adoção de IA em todo esse processo. E é claro que nada disso teria sido
construído se a gente não tivesse construído uma boa audiência e uma audiência que realmente estivesse interessada nessa narrativa que a gente trouxe aqui, que nesse caso foi de criação de comunidades. Então, só para você ver que não adianta nada você querer usar IA a qualquer modo, não adianta nada você só querer implementar IA na sua operação e achar que vai estar abalando e achar que vai ter um bom resultado. Você precisa construir bases para o seu negócio, para a sua operação, antes de usar a inteligência artificial. E foi muito isso que a gente trouxe aqui para o nosso lançamento. É claro que eu trouxe outras plataformas também para ajudar a gente. Então a gente usou o LeadShark para automatizar o envio das iscas. A gente trouxe o LeadShark também para programar alguns posts com algumas funções específicas que o LeadShark permite. A gente usou o Notion para hospedar muita coisa e criar boa parte da nossa operação. Então a gente trouxe um lançamento muito criado com inteligência artificial, só que a gente trouxe pessoalidade para esse lançamento, que é muito a tese que a gente defende. E além da pessoalidade que a gente trouxe algo realmente de qualidade e algo que teve muitas revisões, mas usando inteligência artificial para facilitar o nosso processo de criação como um todo. Então é isso que eu recomendo para você também, sabe? Mesmo se você quer lançar sua comunidade, ou quer criar conteúdo, ou quer lançar seus produtos, ou quer fazer um lançamento, ou quer adotar IA na sua operação, eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa para falar sobre a adoção de IA. Eu acho que tem muitas outras pessoas muito melhores do que eu. Só que o que a gente fez aqui, o que a gente trouxe para esse lançamento que a gente fez, foi usar IA de uma forma mais coerente. E não só usar a qualquer modo, mas pensar em como usar IA para otimizar tudo que a gente estava criando. E é isso que eu recomendo para você também. Então, esses aqui foram um pouco dos bastidores. Eu espero que você tenha curtido. Me dá um feedback aqui nos comentários do que você achou, onde que você acha que daria para usar mais inteligência artificial, onde vocês acham que a gente não usou tão bem, onde tem ponto de melhoria, que eu quero saber a sua opinião sobre todo esse processo aqui. Mas esse vídeo aqui é mais um vídeo da série de Build in Public, em que eu mostro aqui para vocês o que eu estou construindo em público para ter sucesso com os meus negócios digitais. Espero que você tenha curtido, me fala aqui nos comentários o que você achou, um abraço e até o próximo vídeo.